Você que estiver com a tua Bíblia, já abre comigo no livro de Efésios, do capítulo 6. Aí a gente vai estar, sempre no início do culto dessa revestindo a armadura, a gente sempre vai começar com Efésios capítulo 6, tá? Para a gente estar sempre entendendo sobre a armadura de Deus. Amém, irmãos? Efésios capítulo 6, do versículo 14. Eu li ela na sexta retrasada, e nós lemos a sexta passada, e agora nós vamos ler novamente, e já em seguida, para a gente já falar sobre a nossa terceira armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Ou seja, a gente falamos na sexta-feira retrasada que cingir os vossos lombos com a verdade seria o cinto da verdade. Amém, irmãos? Porque nós falamos, você vai se revestir com o cinto da verdade. O que é se revestir com o cinto da verdade que nós falamos? É você viver na verdade. Para você vencer a Satanás, porque Satanás ele é o pai da mentira. Então uma das formas também de você se revestir e lutar contra as forças das trevas e prevalecer é também se revestindo da verdade. Viver da verdade e viver com a verdade, que é o Senhor Jesus. Aí nós lemos também, e vestida com a couraça da justiça. A forma de eu também prevalecer contra o mal, eu tenho que me revestir com essa couraça. Qual seria a couraça? Que nós falamos, aquele que tampa aqui o soldado, porque o diabo e seus demônios, ele investe muito em seus dardos inflamados. Esses dardos inflamados, ele tenta atingir o coração da pessoa. Então ele age de várias formas, de uma mágoa, de alguma raiva, de algum sentimento ruim, que pode prejudicar a tua vida espiritual através de um sentimento ruim de dentro do teu coração. Então essa couraça, ela reveste muito a pessoa. Amém, irmãos? E agora a terceira armadura. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Digam graças a Deus. Qual seria o calçar esse pé na preparação do evangelho da paz? É você. Amém. É você andar nos caminhos de Deus promovendo a paz. Todo que é cristão, que se converte a Jesus, a vida dele se transforma. E a única coisa que ele tem é viver do evangelho da paz. Ele quer pregar a paz, ele quer colocar a paz. Se está num lugar que tem guerra, discórdias e tudo, ele vai lá e promove a paz. Então quem está calçado com o evangelho da paz, onde passa ou vai, fala de boas novas de salvação, leva notícias de alegria, não vai em inimizade, não leva contendas e disputas, não levanta contendas entre o próximo, mas sim, ele promove a paz. Então a única forma também de eu resistir todas as forças das trevas, de eu resistir toda a força do mal, é eu vestir essa sandália, é eu calçar essa sandália, é eu me revestir e promover o evangelho da paz. Porque o diabo e seus demônios, com ele não tem paz. O negócio dele é tormento em cima de tormento. E aonde ele mais faz tormento, não é o que acontece no mundo. No mundo tem guerra, no mundo ninguém vive em paz, porque estão no mundo. Mas o que ele quer é fazer guerra no meio do povo de Deus. Ele quer fazer guerra no meio dos cristãos, ele quer fazer guerra na tua casa, ele quer fazer guerra na igreja, ele quer colocar discórdia na tua casa, discórdia na igreja. É isso que ele quer. E a única forma de nós prevalecer, estar firme, é vestir calçar, revestindo essa armadura, calçando o evangelho da paz. Amém, irmãos? Então curve sua cabeça, vamos pedir mais a direção de Deus com relação a esse calçado do evangelho.
Espírito Santo. Em nome do Senhor e Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, meu Pai, venha falar no coração do teu povo, meu Pai. Assim como eles ouviram, meu Deus, na sexta-feira retrasada, com o cinto da verdade, na sexta passada, se revestir da couraça da justiça. Hoje nós vamos, meu Deus, para a nossa terceira armadura e partir para a nossa terceira guerra espiritual, se revestindo-se da armadura do Senhor. Então fala no coração do teu povo, ensina eles, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, se revestir dessa armadura e também, meu Deus, a ser firme contra o dia mal. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça. Use minha boca para pregar, Senhor. Use o teu servo para falar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crêem, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Pode se assentar. Abre aí já no grupo, que eu já lancei lá no grupo. Abre no grupo lá do grupo da igreja. Eu mandei a imagem da terceira armadura. Olha aí, quem não tiver com o celular já mostra aí, para vocês entenderem como que é essa armadura. Mostre para a pessoa do seu lado como que é essa armadura. Essa armadura é uma sandália, ou seja, as sandálias militares, especificamente projetadas, era confeccionada para proteger os pés e capacitar o soldado a manter o equilíbrio em terrenos acidentados. Como assim terreno acidentado? Que quando ele ia para a guerra, então essa sandália era preparada para isso. Quando o soldado ia para a guerra, então não tinha o perigo dele guerrear e se escorregar. Às vezes ele está numa guerra e de repente pega em algum morro, alguma decaída e acaba se desequilibrando. Então esse calçado que ele tinha já era projetado para isso, para ele não se desequilibrar, para ele não escorregar, para ele não cair, porque se ele cair, pronto, né? O inimigo chega lá, já mata ele ali mesmo no chão. E proporcionava pleno apoio para os pés, dando agilidade de movimento. O guerreiro cristão precisa ter essa proteção e a mobilidade de pés, calçados na preparação do Evangelho da Paz. É você ser firme, irmãos. Firme com o teu propósito. É você ser firme com a tua fé. Você não pode cambalear. Você tem que revestir e caminhar na firmeza de que você está caminhando certamente para a salvação, de que você realmente está caminhando para um lugar certo. Não é viver na dúvida. Não é hoje crer e amanhã não crer mais. Não é hoje eu estou com fé e amanhã eu não tenho fé. É se manter firme na presença de Deus. É promover este Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz não é só pastor que prega. Todo mundo tem que pregar esse Evangelho da Paz. Aonde você colocar os teus pés, você tem que falar de Jesus, irmãos. O Espírito Santo me revelou, sexta-feira passada, chegou, mandou falar. Só que eu não sei quem é, mas ele mandou falar na hora e disse: teve gente que passou na tua frente que é para você falar de Jesus e você não falou. E você passou por essa pessoa, eu não sei quem é, mas você passou. Se você não falou, de certa forma ficou com vergonha de alguma coisa. Mas se você é com você, que o Espírito Santo falou, e ele está lembrando, então é a hora de você pegar e pensar consigo mesmo. Será que realmente eu estou revestido, então, com essa sandália, com esse calçado? Porque se era para mim falar e eu não falei, uma alma dessa acaba se perdendo de vez. De repente era a única oportunidade de pessoa ele precisava ouvir. Aí a pessoa passou. E aí a pessoa pode morrer e perder a salvação. E pode cobrar, irmãos. Sabia? Deus pode cobrar. Ó, aquele ali, ó, perdeu a salvação e você passou, não falou de mim. Eu te usei para você. Eu fui lá
coloquei o Espírito Santo para você falar de mim para ele e você não quis falar por quê? Pensa, irmãos, você ser usado por Deus para falar. Abre comigo no livro de Romanos, do capítulo 10. Romanos, capítulo 10. No versículo 15. Olha como que é esse calçado. Se revestir dessa armadura. Como que é importante, irmãos. É importante que você vive na verdade. É importante que você vive nessa justiça. A verdade de vida com Deus. A verdade de vida. Quando se fala de verdade de vida, irmãos, você tem que estar ciente que o que você vive na igreja, você tem que viver lá fora também. Você tem que estar ciente disso. Porque o que você vive na igreja e não está vivendo lá fora, você praticamente está se tornando apenas duas pessoas. Duas pessoas. E geralmente quando se trata de ser de 2, 3 ou 4 pessoas, ou como a gente diz no ditado popular, se tornando duas caras, significa a pessoa está vivendo na base da hipocrisia. Aí chega na hora do juízo, não vai ter como se salvar. Por isso que a gente fala, salvação é agora, é em vida, você tem que aproveitar. É que nem a justiça, você tem que viver na justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não é essa justiça que o mundo pede. As pessoas vão lá, se matam um ao outro, morre o fulano, aí a população fica indignada, pega um estuprador, pega um assassino, um traficante, fica indignado, aí faz justiça com as próprias mãos. Não é essa justiça que Deus promove. Ah, mas ele estava errado, ele fez isso, ele fez aquilo, estava errado, merece. Merece? Tudo bem, merece. Mas a pessoa que cometeu também crime, também merece o castigo. Vai para o inferno também do mesmo jeito. Isso não conta para Deus. A justiça é essa justiça que Deus te dá, de você se vestir com essa armadura, se revestir dessa couraça da justiça, viver na justiça de Deus. E a mesma coisa do evangelho agora da paz, é você caminhar na verdade. Amém, irmãos? Então, Romanos, do capítulo 10, do versículo 15, fala bem assim: e como pregação, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Os pés formosos são os que pregam o evangelho da salvação. É ser exemplo na disciplina do evangelho. Imagine quão formoso na preparação, na pregação do evangelho. Pensa numa pessoa sendo exemplo, numa disciplina do evangelho. As pessoas olham para vocês, irmão. A cidade sabe que vocês vêm na igreja. A cidade sabe. O povo sabe. Quem te conhece sabe. E qual é a atitude dessas pessoas, irmãos? Assim quanto a vocês, quanto a mim. Qual seriam as atitudes deles? É ver como que eu ajo do lado deles. Como que é a minha atitude. Como que tem sido a minha disciplina diante dessas pessoas. Como que tem sido o meu caráter diante dessas pessoas. Será que o que eu estou vivendo na igreja, eu estou levando lá para fora? Eu estou levando lá para o lugar onde eu trabalho? Eu estou levando lá para dentro da minha casa? Eu estou levando isso? Será que eu estou vivenciando isso? Por que muitas pessoas não conseguem vencer a Satanás? Porque Satanás encontra justamente esses tipos de brecha. Por isso que eu falo, irmão, as lutas com o diabo é diária. Não é um mês aqui, um mês lá. Ele é diária. Existe momento em que o próprio Satanás, ele mesmo faz trégua. E é justamente aquela trégua, que quando eu até tinha pregado uma vez, justamente naquela trégua que ele dá aquela afastadinha, aí a pessoa pensa, agora melhorou, agora está resolvido, meu marido mudou, o fulano mudou, o negócio está bem. Só que o problema, o negócio não está bem. Você acha que estava bem, mas não está. Porque ele simplesmente deu uma trégua. Aí a pessoa, em vez de pegar e continuar vindo à igreja, o que ela faz? Se afasta da igreja. Agora não vou para a igreja. Agora vou ficar assistindo futebol.
vou assistir a novela, vou, sei lá, fazer os meus afazeres, não vem mais na igreja, não continua na corrente, não continua no propósito, não está continuando ouvindo a palavra. Aí a hora que ele vê que a pessoa, você já viu aquele carvão de brasa, irmãos? Já viram? Pega aquele carvão em brasa, tira ele e põe ele separado. O que vai acontecer com esse carvão? Quem me responde? O que vai acontecer com esse carvão? Ele vai apagar. Ele vai se esfriando bem pouquinho. É assim que acontece com os cristãos. Ele vai se apagando, vai se apagando. A hora que ele se apaga, aí Satanás vem e pá, de novo na pessoa. Aí até a pessoa se levantar, vir para a igreja de novo, é a maior guerra. Maior guerra. Porque dela se acomodou. Você não pode se acomodar, irmãos. Não pode. É oração em cima de oração, jejum em cima de jejum e pronto. E partir para a luta. Digam graças a Deus. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E eu fiz uma pregação assim. Quem creu em nossa pregação? A gente fala, a gente ensina, a gente fala, tem que fazer isso, se torna dizimista, se torna ofertante, faça suas correntes com Deus, não quebra a corrente, ora, jejua. Mas aí a pessoa, mas quem creu? Quem está crendo na pregação do pastor? Quem crê na pregação que o pastor está dando? Sendo que é o próprio Espírito Santo que dá a pregação. As pessoas ali fora, a maioria que está ali fora, a maioria são tudo evangélico, tudo afastado de Deus, não creram mais na pregação, simplesmente se afastaram. Você vai evangelizar aí, de 10 pessoas que você evangeliza, 9 vão dizer: ah, eu já fui batizado. Não, ele fala: eu sou batizado. Quer dizer, batizado nas águas, vai estar lá no mundo, fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo um monte de coisas erradas. Mas diz que você batizou. Quer dizer, está ainda continuando como uma velha criatura. Por isso, irmão, você vai deparar com pessoas assim. Tem que falar do evangelho, tem que calçar esse evangelho. Você tem que ser firme para que você não venha se desviar. É como se fosse assim: Satanás vem e pá, na tua nuca. Aí você, com calçado evangélico, você leva na nuca, você vai. Já viu aquele do Michael Jackson? Você vai e volta. Você não cai. O ruim é quando você não está com esse calçado. Aí ele vem, pá, e a pessoa, pum. Daí a pessoa vai fazer que nem aquele desenho lá do meu tempo. Ó vida, ó azar. Quem já viu esse desenho? Quem lembra? Do coelho ricochete. Desse jeito. Aí a pessoa não consegue vencer. Por isso, irmão, muitas das vitórias, mas muitas pessoas perdem uma vitória porque ela acaba desistindo. Ela abre mão. Ela vê que não deu certo na semana, não deu na outra, aí na outra ela quer desistir. É guerra, irmão. Não tem como parar. Digam graças a Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa é a fé. Você tem que ouvir o evangelho. Ouvir ela. E ouvir o evangelho é pela fé. E quando você vai praticar a palavra de Deus, você pratica também pela fé. A salvação também pela fé. Eu sirvo o Senhor Jesus também pela fé. Porque é fácil a gente servir aos homens, é ou não é? É fácil. É fácil você lá estar trabalhando para o teu patrão, é fácil. Porque você sabe que você trabalhando ali no final do mêsinho, ali no teu dia lá, já está lá todo dinheirinho na conta. É ou não é? É fácil. É fácil fazer as coisas para as pessoas que estão perto quando pede, é fácil. Agora, o difícil é fazer para aquele que você não vê. Esse que é o difícil.
É a hora que você está fazendo algo. É como se eu estivesse limpando isso aqui. Aí os outros olhando, mas para quê? Limpar? Não precisa limpar. Mas eu estou limpando, mas não é para o homem. Eu estou limpando para quem? Para Jesus, para Deus, para Ele que eu estou limpando. Mas ninguém enxerga, mas eu enxergo. Como? Pela fé. Pela fé. Por isso tem que se revestir dessa armadura, irmão. E toda a pregação do início eu tenho falado. Toda essa armadura de Deus, ela se baseia num único nome. Espírito Santo. Repita comigo. Espírito Santo. Não escutei, estou surdo. Espírito Santo. Essa é a armadura. Por isso que eu falo, busque, se reveste do Espírito Santo, para que no dia mau, o cristão sincero, ele deve ser guiado, conduzido, segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz. E a gente está aqui para ensinar. Perceberam que nós, embaixadores do reino de Cristo, vocês perceberam que nós não somos pastores de profecias? Perceberam que nós não somos pastores de revelações? Nós somos pastores do ensino, de ensinar. Porque a população ultimamente, as pessoas ultimamente, eles querem estar na igreja só ouvir revelação. Eles conseguem andar debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de neve. Pode morar lá no Francisco Beltrão e vir para cá em Renascença, porque sabe que tem pastor que vai revelar. E ele veio a pé. Porque ele veio pensando, eu vou lá para ver o que tem de revelação para mim. Aí chega na igreja, aí o pastor começa, revela aqui, revela lá. Nunca vi tanta revelação num único culto. Mas depois que termina a revelação, todo mundo fala, aleluia, glória, palma para Jesus, eita. Aí quando termina o culto, a pessoa sai vazio. Sai vazio. Aí dá de frente já com o Satanás na esquina. Chega em casa, o troço piorou ainda. Até a revelação que foi falado já é tirado. Ela não acredita mais. Sem saber se realmente a revelação é verdadeira ou não, nem nisso a pessoa não consegue mais. Sabe por quê? Porque não prega sobre isso. Não prega sobre o revestimento do Espírito Santo. Não prega da pessoa se converter e se entregar a vida para Jesus. Não prega da pessoa buscar a presença de Deus, ter Ele na sua vida. Quer a revelação de Cristo para a sua vida, irmãos? Busque a Ele em suas orações que Ele revela. Quer que Deus profetiza na sua vida? Busque a Ele que Ele vai te profetizar. Existem coisas que Deus revela muitos mistérios, irmãos. Só que tem mistério que Ele revela. Ele pode revelar para você, pode revelar para você, pode revelar para você, pode revelar para você, pode revelar para mim. E esse mistério que é revelado para cada um de nós, não é para chegar e sair soltando. Fica entre nós. Amém, irmão? Fica entre nós. Fica entre você e Deus. Por isso que tem que se pegar na palavra, tem que crer na palavra e se vestir dessa armadura. Abre comigo no livro de Mateus, do capítulo 5. Se revestir dessa sandália, digam graças a Deus. Os calçados dos pés, calçar os pés do Evangelho. Olha só o que Deus fala. Por isso que você, irmão, se tem que ser a pessoa de promover a paz. Se eu sou um pastor e vivo de confusão, arrumando briga com todo mundo, sai na cidade, briga com um, vai na fila, briga com o outro, chega aqui, briga com fulano, briga com cicrano, briga em cima de briga, briga em cima de briga, então significa que eu não estou revestido. Está faltando alguma armadura em mim. Está faltando alguma coisa em mim, porque nós, os cristãos, se você realmente entregou a vida para Jesus, está abraçando de ser, mas ser cristão de verdade, porque olha pessoal, eu vou falar a verdade, 99,9% de toda a população brasileira se diz cristão, incluindo católicos, crentes, evangélicos,
macumbeiros, incluindo os espíritas, todos eles falam que são cristãos. Mas o significado de cristão, na verdade, significa seguir a Cristo. É você ter Cristo na sua vida. É você ter o cristocêntrico na tua vida. Só que a maioria que se diz cristão não segue a Cristo. Segue os seus costumes, segue as suas religiões, segue o seu próprio eu, segue o seu próprio dinheiro, mas se diz cristão. Por isso que quando chegar o dia, esse dia vai chegar, de vamos perseguir todos os cristãos, aí eles não vão conseguir perseguir 99,9% de toda a população brasileira. Ele vai conseguir perseguir apenas a minoria dos verdadeiros cristãos. Que é aquele que vai morrer pelo Evangelho, é aquele que vai apanhar por causa do Evangelho, vai ser surrado por causa do Evangelho, vai preso por causa do Evangelho. E sabe por quê? Porque ele se revestiu com os calçados e porque ele promove a paz. Olha só, versículo 9, capítulo 5 de Mateus, do versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, se eu sou um pacificador, o que é uma pessoa pacificador? É uma pessoa que ele promove a paz entre os irmãos, é uma pessoa que promove a paz na sua casa, é uma pessoa que promove a paz no seu trabalho, na escola. Não é os que promovem a paz lá no mundo. Pode ver, a Ucrânia lá com a Rússia está em guerra. Qual é o grito da população hoje? Queremos paz, queremos paz. Aí chega, aparece um grupo que se diz pacificadores. Aí falam que vão conseguir a paz. O mundo está acima. Hoje eles estão em guerra. Amanhã eles estão em paz. Mas depois da manhã eles estão em guerra de novo. Agora o pacificador de verdade, que se reveste com essa armadura, ele promove a paz aqui, no meio da congregação, no meio do povo, na sua casa, sabe? É no seu trabalho, na escola. Esse promove a paz. Tem todo mundo se pegando, né? O que acontece com o fulano? Todo mundo está se pegando lá no tapa, o outro pega no tapa, aí segura o outro em vez de promover a paz, a primeira coisa que ele faz é dar uma voadora no peão. Aí que tá. Aí já quer dar uma voadora. Aí o cara se lembra que já fez capoeira, se lembra que já fez karatê, já vai se armando. Não, irmão. Não, calma. Levou também? Não, calma. Vamos ter paz. Estão entendendo, irmãos? Jesus promoveu a paz em todo lugar. Os caras, teve momento lá que os caras começaram a discutir entre eles ali, e entre eles ali Jesus simplesmente só passou pelo meio e foi. E quem viu ele saindo, começou a seguir ele, e não teve confusão. Então ele também promoveu a paz, ele que trouxe, foi ele que falou dessa mensagem. Agora, quer ser filho de Deus? Seja o pacificador. Amém, irmãos? Seja o pacificador. E é isso que as pessoas querem ver de nós. Pode ver, às vezes o próprio diabo, ele chega no meio, aí ele arruma aquela confusão. O diabo é assim, ele chega, digamos, está tudo nós reunidos aqui. Olha o diabo. Ele chega, aí ele vai lá atrás. E ele vai falando, vai cochichando no ouvido. E a pessoa vai ouvindo. Entrou no coração. Aí já começa a olhar para os lados. De repente o diabo fala assim: dá uma olhada na touca daquela pessoa lá. Aí a pessoa olha. Bem na hora o diabo chega na pessoa assim: aquela pessoa vai olhar para você, porque você está com essa touca aí, vai tirar o sarro de você. Aí de repente a pessoa pega e olha. Pronto. Já foi feita a confusão. Olhou para mim por quê? Não, porque tá minha touca, não sei o quê. É ou não é? É assim, o diabo faz isso.
Aí o que acontece? Poxa, já que eu estou revestido, eu vou fazer essa pacificação. Olhou? Bonita touca, né? Não deu voz pro diabo. Aí a pessoa olhou assim, né? Legal. Quer dizer, não dá ouvidos, porque o diabo faz isso, irmão. Agora, se sai uma confusão, irmão, meu Deus do céu. Aí tem que ter um bem louco mesmo, da fé mesmo, para chegar no meio de 10, 20, 30 e separar. Pacificar o negócio. Então seja o filho de Deus, promove essa pacificação. Digam graças a Deus. Por isso que os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. Se você se reconciliou com Deus, você se tornou um pacificador. Sabe por quê, irmãos? Porque você vivia em guerra contra Deus. Todos aqueles que não se converteram e estão no mundo, vivem em guerra com Deus. Na desobediência, na rebelião. Por isso que eu falo, o mundo diz, todos nós somos filhos de Deus. Mentira, 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 porque a Bíblia fala totalmente diferente. Todos somos criatura de Deus, mas filho de Deus já está aqui. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como que uma pessoa diz que é filho de Deus e sai dando tapa e soco e pontapé em todo mundo? Como? Como é que a pessoa diz que é filho de Deus? Xinga o fulano, maltrata o fulano, faz um monte de coisa. Como? Não tem como, irmãos. Não faz nenhum sentido. Porque Jesus, se ele quisesse acabar com tudo no momento da crucificação, ele tinha acabado. Ele tinha. Se ele quisesse acabar quando pegaram ele lá em Getsêmani, ele tinha acabado com tudo. Se ele quisesse acabar com todo mundo que estava chicoteando ele, cuspindo nele, maltratando ele, jogando as coisas nele, ele tinha acabado. Mas não, sabe o que ele fez? Ele se segurou, ele ficou promovendo essa paz. Por isso que no momento de tribulação, quando os discípulos estavam sendo perseguidos depois da ressurreição de Cristo, caiu lá no Pilatos, eles falaram, não, os discípulos roubaram o corpo de Cristo e ficaram atrás deles, eles tiveram que se esconder, mas eles estavam todos atribulados naquele momento. Imagine você ficar num lugar escondido, sabendo que o romano inteiro está atrás de você, que se pegou é morte na certa. Aí eles lá tudo escondido, atribulado, não sabiam o que fazer, comida também já estava ficando escasso, porque não tinha como ficar se saindo, tudo era perigoso. No meio daquela tribulação, no meio daquela aflição, Jesus aparece do nada e diz, a paz vos esteja convosco. Ou seja, mesmo na tribulação que você se encontra, na dificuldade que você se encontra, mesmo nas coisas horríveis que você se encontra, o pacificador, que se pacificou com Deus, ele tem paz dentro de si. Está em guerra, está em luta, está em dificuldades, na hora você fica assim e pá, mas aqui dentro é diferente, irmão. Aqui dentro é diferente. Aí eu falo isso porque é mesmo, irmão. Eu falo porque é mesmo. Porque quando a gente prega porque viveu e vive. Já chegou o momento de eu querer, eu não aguento mais, eu vou parar, e não sei o quê. Sabe, a boca fala um monte de coisa. Aí quando você para analisar, não é o que está aqui. Porque o Espírito Santo, ele promove isso. Esteja em paz. Descansa o seu coração. Não fica atribulado, não fica assustado. Eu estou contigo. Digam graças a Deus. Amém, irmãos? Então esses pacificadores ainda se esforçam mediante do seu testemunho e sua vida para levarem outras pessoas, inclusive o seu inimigo, a ter paz com Deus. Veja só, você que se entregou a vida para Jesus, se tornou um pacificador, você tem que fazer com que o seu inimigo venha ter paz com Deus. Estão querendo me prejudicar, fizeram uma macumba para mim, estão querendo puxar meu tapete, o outro falou mal de mim lá no trabalho para me derrubar. Tenha paz. Ore por essa pessoa. Não tenta pagar com a mesma moeda.
Porque quem paga com a mesma moeda, me desculpe a franquia, mas não se converteu. Não se converteu. Quando foram lá, pegaram Jesus, a primeira reação do Pedro foi a hora que ele pegou uma espada. O homem é ruim ainda de espada. Ainda. A sorte é do mal, que o homem é ruim. Porque ele deu uma errada e que ele cortou a orelha do mal. Do soldado romano, do soldado dos fariseus lá. Quando foram pegar Jesus. Ainda bem que o cara é ruim, senão tinha separado a cabeça do cara. Só que ele estava com Jesus, mas ele ainda não entendeu o bem-aventurança dos pacificadores. Por isso que ele fez tudo aquilo ali. Porque senão, ele mesmo de certa forma diria, não pessoal, não precisa fazer isso com Jesus. Não, ele já, como ele já soube que já iam atrás dele, ele já tinha comprado uma espada. Então se tem que ser isso daí, digam graças a Deus. Promover a paz. Não entra na briga, não entra na ideia de Satanás não, irmão. Senão ele vai entrar com tudo. E vai acabar com a vida da pessoa. Ele acaba com a sua e acaba com aquele. Porque aqueles que estão tentando te prejudicar, você tem que entender que por detrás daquilo ali é um maligno. E se essa pessoa está te prejudicando, é porque ainda não conheceu o Evangelho, não conheceu Jesus. Então ela está de livre acesso aos demônios. Então ele entra e sai e faz o que bem entender da vida daquela pessoa. Então o que você tem que entender é o seguinte: se está fazendo mal para mim, está querendo fazer o mal para mim, então eu vou orar por essa pessoa. Porque além de você cuidar da tua alma, você vai cuidar da alma da pessoa também. Ah, pastor, não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas é assim. É dessa forma. E é desse jeito. Palmas para Jesus, irmãos. Lá comigo no livro de Efésios novamente. Lá em Efésios novamente. Do capítulo 2. Porque a paz, irmão, na verdade, ela significa a ausência da devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, paz com Cristo, que é o caminho que leva à paz. Então a gente vai ler aqui no livro de Efésios, do capítulo 2, do versículo 13. Olha só. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então você já estava lá no mundo. Agora você está perto de Cristo, por causa do sangue de Cristo. Então se hoje você está aqui na igreja, está ouvindo o Evangelho, então significa que você já está perto de Cristo. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Olha só. Paulo já diz, já declara, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então quer dizer, não tinha mais essa separação, porque quando se promove a paz, há uma união. Amém, irmãos? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem. Se você era uma pessoa como eu, que era briguento, eu vou dizer era assim, irmão, eu era briguento mesmo. Olhou todo para mim, eu já estava querendo dar uma voadora. Tá desse jeito. E não fugia de nenhuma briga, não. Agora, irmãos, se não faz sofrimento da gente passar por alguma situação que tem hora que você se segura e o Espírito Santo está ali dentro de você, você promove a paz. Existem aqueles momentos que te judiam tanto, que você chega a chorar, mas você não chora pelo que está acontecendo com você. Você chora pelo que Cristo fez em você. Porque você sabe que se você não tivesse nascido de novo, que se você não tivesse tornado um homem diferente diante de Deus, provavelmente você acabaria até com a vida da pessoa. Em outras palavras, a pessoa até se salva por conta disso. E a pessoa às vezes não sabe.
A pessoa às vezes não sabe. Uma vez uma pessoa brigou comigo. Uma pessoa aí brigou comigo. Olha só. E ele sabe que eu prego o evangelho. Ele me conhece. Mas brigou. E começou a discutir comigo e até me ameaçou de morte. Aí, para me afrontar, porque eu sei que foi Satanás que fez isso, para me afrontar, ele falou assim: você se esconde porque está de trás da Bíblia. Quer dizer, tipo, como dizendo, né? Que eu estou se escondendo atrás da Bíblia. Aí eu peguei e falei para ele: então vamos fazer uma prova. Se você acha que eu estou sendo um crente que se esconde por detrás da Bíblia, então vem aqui tirar uma prova. Porque se eu estiver se escondendo atrás da Bíblia, eu garanto para você que você vai para o cemitério. Falei, e eu vou para a cadeia. Agora, se você chegar até aqui e eu mostrar para você que eu não estou vivendo isso daí do jeito que você fala, uma coisa eu garanto: você vai ver Deus. Você vai ver Deus na minha vida. Pum! Não falou mais nada, ficou quieto. Por quê? Porque ele ficou meio assim. Vai que eu chego lá e realmente o cara acha que o cara não é convertido. E daí? Aí tá feita a burrada, tá feita a guerra. Agora, se ele chegar lá e ver que não é isso, ver que eu realmente me converti, trouxe uma vida, com certeza eu vou promover a paz, irmão. Vai vir furioso, na hora vem. Mas quando vem furioso, a hora que você se depara, se eu estou revestido com o Espírito Santo, não tem como. Se eu estou revestido com o Espírito Santo, não tem como. Aí a pessoa vai parar. Aí ele vai ver. Eu falo: ó, pai, não adianta brigar, irmão. Não adianta fazer isso, amigo. Né? Não é bem assim. Olha para onde que vai a tua vida. Você está jogando no lixo. É assim que você quer para você? É desta forma, porque você promove o quê? Você promove a paz. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Aí no versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, se você tem inimizade com alguém, trata de fazer amizade ainda hoje. Amém, irmão? Se você tem mágoa de alguém, trata de pedir perdão e perdoar também. Se possível for, faça ainda hoje. Mora longe. Você tem um número, você tem o telefone. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. O Senhor Jesus ministrou a paz em meio à tribulação dos seus apóstolos. Ali mesmo no João, no capítulo 20. Quase no final da mensagem. João capítulo 20. E na verdade isso aqui que eu vou falar foi justamente o que eu falei agora há pouco. Eu creio que é essa mensagem mesmo. João capítulo 20 do versículo 19. Vamos ver? Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você vê que a Bíblia fala dos judeus, porque os judeus também estavam atrás deles, que seriam os religiosos. Então seriam os judeus e os romanos. No meio daquela confusão toda, no meio do medo, no meio da tribulação, no meio daquelas coisas, e agora o que nós faz? Está sem saída. Mas ele chegou e falou: a paz seja convosco. Amém, irmão? Amém. Por que a gente chega e cumprimenta as pessoas? A paz do Senhor, a paz do Senhor, porque a gente está promovendo a paz. Então onde você for, fala a paz para os outros. Amém, irmãos? A paz aqui, a paz ali. Quando as pessoas entram na igreja, cumprimenta a paz do Senhor, a paz do Senhor. Alguns não têm abraço, mas sempre fala a paz. Porque você está calçado com o evangelho da paz. Às vezes uma pessoa ela vem tão atribulada, tão desesperada, que quando pegar na tua mão e você falar a paz do Senhor, irmão, você não faz ideia
o que aquilo ali vai sair de você. Você promove a paz que sai da tua boca, e de dentro de você que tem o Espírito Santo, que tem esse calçado da paz, ele vai e entra no coração da pessoa. No outro dia, a pessoa está de novo. No outro dia, a pessoa vem de novo na igreja, porque você promoveu a paz. Amém, irmãos? Promoveu a paz. Quando você promove a paz, as pessoas vêm. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente atende às pessoas. Temos que tomar cuidado, porque senão a gente acaba matando uma alma. Falou uma coisa, pronto, daí a pessoa não vem mais. Mas não, você vai promover a paz. Então mesmo no dia mau, o cristão sincero não perde sua paz interior, pois ele é fruto de seu relacionamento com Deus. Então se eu sou pacificador e vivo na paz, porque significa que eu tenho um verdadeiro relacionamento com Deus. É a paz conquistada por Jesus no Calvário. Ele fez isso no Calvário, irmãos. Olha para o pastor. Ele fez isso no Calvário. Ele estava lá. Conquistou essa paz. Para que a gente vive nessa paz. Digam graças a Deus. Abre comigo no livro de Isaías. É o final da mensagem. Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Olha só. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ou seja, servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos por sua palavra, temos paz mesmo em meio aos caos. Isso mostra que a nossa caminhada deve estar firme, nosso testemunho ser bom e não vacilante. Devemos ter o nosso andar fundamentado em Deus para que não venhamos a nos desequilibrar e sermos apenas palavras. Viver no verdadeiro evangelho. Quer botar o teu inimigo, chamado Satanás e seus demônios, debaixo dos teus pés? Então calça o evangelho. Promove a paz. Mude de atitude. Esse dia lá eu vi na televisão. Mostrando lá uma matéria dos alunos, que por causa de alguns lá que estavam fumando dentro da sala de aula, a menina foi lá e dedou todo mundo. Quando ela chegou na sala de aula, pronto, bateram na menina, mas espancaram a menina. Por causa do quê? Você acha que todo mundo foi? Não é porque todo mundo foi no embalo, porque não estava ninguém para querer promover uma paz ali, ou pacificar aquela situação. Uma confusão chamou o outro. Esse dia também vi outra na televisão, mesma coisa. Saiu lá na cidade porque o fulano fez isso. A pessoa ficou com raiva daquele homem. Aí ela, com a raiva que ficou daquele homem, o que fez? Ela foi falando para todo mundo na cidade que ele era estuprador. E isso caiu no ouvido dos traficantes. E o que fizeram? Executaram o cara. Aí caiu no ouvido de outro também, da mesma matéria lá, de outras pessoas lá que falaram que era isso. O que a população fez? Foi fazer justiça. Justiça com as próprias mãos. Isso não é justiça. Ainda acha que fala que é justiça de Deus. O cara vai preso e fala: não, mas se você estivesse no nosso lugar, você ia fazer justiça do mesmo jeito. Quer dizer, mata a pessoa, acha que fez justiça, acha que está bem com Deus. Foi pior ainda. A condenação é pior, sabia, irmão? Sabia que a condenação é pior? Por quê? Porque além de você bater na pessoa, é pecado. Porque você está batendo nos outros. Matou uma alma, a pessoa já está mal com Deus. Significa que você adiantou ainda, você acabou adiantando ainda a descida dela para o inferno. E a pessoa fez isso, chega no dia da condenação, além de ela ir para o inferno por conta do que ela fez e
vivendo nas coisas erradas, ainda vai ser cobrada pela alma que ela lançou no inferno. Você vê como é que é? Já pensaram nisso daí? Porque tem gente que fala, foi pro inferno. Mas cuidado, se você não deu aquele pequeno empurrãozinho. É que nem o pastor. Se eu não souber lidar com nenhum de vocês, ou com qualquer pessoa, e eu saber que eu machuquei, e você foi mesmo por causa de mim, o Espírito Santo vai lá, pacifica a pessoa, peça perdão, e eu fechar o coração, não vou, e continuo pregando, e falar, deixa a pessoa, e eu saber que ela morreu, e eu sabendo que ela foi para o inferno, lá na frente, eu posso perder a salvação, sabia? Eu posso perder. Sabe por quê? Porque eu que julguei. Eu julguei. Aí eu estaria sendo um hipócrita, promovendo uma paz que eu não fiz. Então nós temos que tomar cuidado. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Há uma frase. À medida que o Evangelho assegura a nossa paz com Deus e dá a certeza do seu favor, produz essa alegre vivacidade mental que é essencial no conflito espiritual. A paz sobre qual Paulo escreve é a paz com Deus pela salvação. Então você vê que isso tem tudo a ver com salvação. O cinto da verdade com a salvação, couraça da justiça com a salvação e agora o calçado dos pés também para a salvação. Digam graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E a gente vai orar, irmãos. Nós vamos orar um pouco forte. E você vai botar esse demônio para correr, irmãos. Amém? Botar esse espírito maligno para correr. Graças a Deus, para que você tenha paz e venha ter vida. Digam graças a Deus. Estão com a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.